Então, aí é um caminho dentro desse planejamento de gestão. E como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. Várias emendas, e na Câmara dos Deputados ele fazia o que queria, digamos assim, né, o que queria, vírgula, né, claro, tem todo o processo de deliberação, todo o debate, mas o relator, ele tem muita força, né, ele é, por assim dizer, o senhor da matéria. Então, ele acabava concentrando muito poder, a Câmara dos Deputados concentrava muito poder, de uma maneira geral, em relação ao Senado, e o relator ainda mais, né? Era sempre um deputado, o relator principal da medida provisória, o relator do Senado já podia fazer pouca coisa, a medida provisória, existia um relator revisor no Senado Federal, mas ele podia fazer pouca coisa, a medida provisória, em geral, chegava lá já com a negociação muito avançada e com prazo muito exíguo para vencer. Então, a Câmara dos Deputados dominava de maneira absoluta o processo legislativo das medidas provisórias. Ainda domina, de certa forma, ainda tem muitas vantagens e muitas prerrogativas. Mas, antigamente, pela falta da comissão mista, isso era muito mais forte. Com, agora, a obrigatoriedade da comissão mista, as comissões mistas passaram a, de fato, se reunir, né? Foi declarado inconstitucional esse trecho da resolução número 1 de 2002, que permitia o envio da matéria à Câmara dos Deputados, mesmo sem o parecer da comissão mista. Então, agora a comissão mista tem que dar parecer sobre a matéria. E um dos efeitos disso, como eu disse, é que agora os senadores eles conseguem ter um pouco mais de poder sobre a matéria. Por quê? Porque as relatorias elas seguem um esquema de rodízio. Se agora o relator foi um deputado federal, na próxima vai ser um senador. Se agora for um senador, na próxima vai ser um deputado. Então, as presidências e as relatorias elas sofrem esse rodízio. Então, é muito mais comum que um senador possa fazer alterações relevantes na matéria. E, além do mais, a comissão mista, ela é paritária. Ela tem 12 deputados e 12 senadores. Então, nas votações na comissão mista também, os senadores já detêm um poder de negociação relevante, a coisa já fica muito mais equilibrada, né? Essa é a importância das comissões mistas. E um outro efeito das comissões mistas é a questão da deliberação em plenário e do trancamento de pauta. Por quê? Porque, lembrem que a medida provisória vale por 120 dias e com 45 dias ela passa a trancar pauta. Ela passa a entrar em regime de urgência. Ela vale por 60 mais 60, né? Na verdade, essa prorrogação, ela é, digamos assim, favas contadas. Praticamente, não existe nenhum processo de deliberação, nada disso. Simplesmente, vencido o prazo dos 60 dias, um ato do presidente da mesa do Congresso Nacional prorroga por mais 60 dias a medida provisória. Professor Luiz, sim, nesse ponto que você aborda agora, né, em relação a esse trancamento da pauta, existe também o trancamento da pauta quando o presidente da República, após mandar um projeto de lei que pede o regime de urgência, também faz o trancamento da pauta. Você podia explicar a diferença de um trancamento de pauta de uma matéria de medida provisória e o trancamento de pauta de uma matéria que é enviada pedindo a urgência, né, em regime de urgência de votação? Sim, sim. A medida provisória, existe hoje a possibilidade de votação de algumas matérias, mesmo quando a pauta está trancada por medida provisória, né? Na época, até o presidente da Câmara, Michel Temer, ele entendeu que algumas matérias poderiam ser votadas, e foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal, poderiam ser votadas mesmo com trancamento de pauta por medida provisória. Quais são? Especialmente aquelas matérias que não podem ser veiculadas por medida provisória. Então, as espécies que não são projeto de lei ordinário, né, como projeto de emenda constitucional, projeto de resolução, projeto de decreto legislativo, e as matérias também que são projetos de lei, mas que tratam de coisas que não podem ser veiculadas por medida provisória, como, por exemplo, direito penal. Então, era até muito comum, em uma determinada época, que vários projetos tivessem uma cláusula penal. Vamos criar um projeto de lei obrigando a fazer isso. Aí, vamos criar um crime aqui também conexo, porque aí não tranca a pauta. Aí a gente pode votar
mesmo com a pauta trancada, né? Quer dizer, e esse trancamento de pauta das medidas provisórias não se submete ao trancamento de pauta também dos projetos de lei com urgência, ou seja, nesse sentido ele é um trancamento de pauta um pouco mais fraco, né? E ele também, o trancamento de pauta dos projetos de lei com urgência, ele é subsequente, né? Então, a Câmara tem 45 dias para apreciar, o Senado tem mais 45 dias para apreciar, e depois tem 10 dias para revisão. O da medida provisória é, por assim dizer, um prazo só, né? É, por assim dizer, um prazo só. Então, tem os 120 dias ali que estão valendo para as duas casas, né? As casas, elas compartilham esse prazo de apreciação da medida provisória. Então, quando faz 45 dias, ela tranca a pauta da casa em que ela estiver. Agora, veja, com a comissão mista, com a obrigatoriedade de instalação da comissão mista, onde é que geralmente a medida provisória está quando ela tranca a pauta? Ela está na comissão mista. Ela não está na Câmara dos Deputados, nem no Senado Federal, propriamente. Então, ela tranca a pauta de quê? Da comissão mista? A comissão mista foi feita só para apreciá-la. A única pauta da comissão mista é a medida provisória. Entende? Então, com a obrigatoriedade da comissão mista, a Câmara passou a ter a sua pauta muito mais livre, porque ao invés das medidas provisórias ficarem presas no plenário da Câmara, trancando a pauta da Câmara, elas agora ficam presas na comissão mista. E a Câmara tem a sua pauta muito mais solta, muito mais livre, né? Esse foi um outro efeito inesperado, digamos assim, da decisão sobre as comissões mistas, né? Um primeiro efeito foi um maior equilíbrio nas relações de poder entre Câmara e Senado, e um segundo efeito foi uma maior liberdade do plenário da Câmara. A medida provisória agora fica menos tempo trancando a pauta no plenário da Câmara. Um outro ponto aí que eu coloquei para abordar com vocês foi emenda sobre matéria estranha, né? Como eu tinha comentado anteriormente, as medidas provisórias, elas representam uma grande oportunidade de se ver uma determinada ideia aprovada, porque é uma proposição que, em geral, vai ser aprovada. Então, é muito comum que os parlamentares queiram inserir as suas ideias na medida provisória, inclusive ideias que não têm a ver com o tema original da medida provisória. Se um determinado parlamentar, por exemplo, que em toda medida provisória, pelo menos todas que eu vi, que eu lembro, ele apresentava uma emenda para acabar com o exame da OAB. A medida provisória podia ser sobre o que fosse, podia ser sobre energia elétrica, podia ser sobre vulcões, podia ser sobre direito administrativo, direito penal, qualquer coisa. Aí eu botava lá uma emenda para acabar com o exame da OAB. Então, ele tinha uma determinada obsessão por esse tema, e ele tentava emplacar em toda medida provisória. Vejam, de maneira geral, no processo legislativo, já é proibido que uma emenda não diga respeito à matéria de que está sendo tratada, ali, né? De que está sendo tratada no conteúdo daquela proposição. E isso, de uma maneira geral, já é proibido. Mas, na medida provisória, houve um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal declarando inconstitucional isso por um motivo muito simples. É como se você se aproveita... É como se não. Na verdade, quando se faz isso, está se aproveitando do procedimento legislativo especial para veicular matérias que muitas vezes não têm nem sequer relevância ou urgência. Não só não tem pertinência com a medida provisória, como não tem relevância ou urgência, não fazem parte daquela matéria que o presidente da República quiser apreciada pelo Congresso Nacional. Né? O presidente da República quiser apreciada essa matéria pelo Congresso Nacional, você está falando de outra coisa.
Mas é uma prática muito comum dentro do Congresso, né? Ela simplesmente se estendeu para a medida provisória. Eu sou da área de direito financeiro, então tem uma expressão nos livros clássicos do direito financeiro que é o famoso orçamento rabilongo, né? Que era aquele que você aprovava o orçamento e lá no fundo vinha lei do que você imaginasse e não imaginasse de qualquer tipo de assunto que não era orçamento. E hoje em dia, no jargão de vocês que trabalham aí com o processo legislativo e nós advogados, a gente usa o jabuti, né? Foi colocado o jabuti na emenda constitucional, foi colocado o jabuti no projeto de lei tal, e sempre tem alguma coisa que não tem muito a ver com o tema, mas que faz parte, vamos dizer, dos acordos políticos para que um determinado grupo vote a favor de um determinado projeto de lei. O que o Congresso Nacional, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi, neste caso específico, dizer, olha, aqui não. E no caso das leis orçamentárias também, teve um momento em que se deu um basta, aqui não, mas em todo o resto do processo legislativo é muito comum isso, um tema que não tem nada a ver com aquela lei, está lá no final, de repente um assunto completamente distinto, né? Sim. Sem dúvida ocorre bastante. Mas, no caso do orçamento, também por conta de uma característica do orçamento, que é o orçamento tem que ser aprovado todo ano. Assim, o orçamento é uma lei que eu sei que vai ser aprovada, né? Então, vamos colocar aqui dentro do orçamento, né? Hoje em dia, isso já está muito mais organizado, muito mais avançado, né? Eu diria que, em relação às matérias em geral, né? Ainda ocorrem alguns jabutis, mas algumas coisas que as pessoas chamam de jabutis não são também exatamente jabutis, elas têm pelo menos alguma relação. Como eu disse, acho que elas se revestem de particular gravidade, no caso como da medida provisória e no caso como do orçamento, porque de fato são medidas que você vê que estão se aproveitando de um procedimento especial, né? Estão se aproveitando de uma característica que é daquela norma, que é daquele tema, né? Não deveria haver veiculação de outros assuntos ali. O Senado Federal arranjou uma maneira muito, muito própria de lidar com esses jabutis, né? Porque os jabutis representavam uma questão política muito grave para o Senado Federal. Por quê? Porque o jabuti era implantado, por exemplo, pela comissão mista ou lá na Câmara dos Deputados, né? Na comissão mista, pelo menos, tinha participação do senador, mas quando era na Câmara dos Deputados, nem sequer isso. Eles eram implantados pelas câmaras dos deputados e muitas vezes a medida provisória chegava, o projeto de lei de conversão, chegava para o Senado Federal e faltava 2 ou 3 dias para vencer o seu prazo. E aí o Senado Federal fazia o quê? Porque pelo processo legislativo determinado na resolução número 1 de 2002, né, e pelas nossas normas de processo legislativo em geral, mesmo que seja uma emenda supressiva, tem que voltar para a Câmara para apreciação. Essa é a prerrogativa da Casa Iniciadora. Então, qualquer modificação que o Senado Federal fizesse na medida provisória, inclusive para tirar o jabuti, teria que voltar para a Câmara. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai derrubar a medida provisória, vai perder tudo isso? Não, então o que a gente faz agora? Agora tem a impugnação. O Senado Federal, de uns anos para cá, acho que cerca de 3 anos para cá, mais ou menos, passou a impugnar essas matérias e simplesmente considerar não inscritas e remeter à sanção do presidente da República. Simplesmente corta. Né? A Câmara dos Deputados não podia ter feito isso, não se trata de uma emenda supressiva do Senado Federal, trata-se simplesmente de extirpar esse jabuti, né? Tirar esse jabuti de cima do poste, né? Ele não deveria estar aqui, né? Ele não deveria estar aqui. Então, o Senado Federal adotou essa técnica, de certa forma, em atenção, né, à decisão do Supremo Tribunal Federal e para proteger as suas prerrogativas, né? O Senado Federal muitas vezes ainda se vê com essa questão de receber as medidas provisórias no fim do prazo. Esse fenômeno da medida provisória chegar ao Senado Federal no fim do prazo e os senadores se verem numa situação de tudo ou nada é bastante comum. E havia há muito tempo em tramitação uma proposta de emenda constitucional para resolver essa questão. Fazendo o quê? Diferenciando os prazos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, como de fato deviam ser diferenciados, né? A gente falou aí da questão do projeto de lei com urgência, que são 45 dias para a Câmara, 45 dias para o Senado.
Porque esse prazo único, na verdade, eu considero que é, de certa forma, também um resquício da tramitação congressual, né, da tramitação que havia, por assim dizer, unicameral. O Congresso Nacional reunido conjuntamente é que apreciava a medida provisória anteriormente. Por isso a ideia de prazo único. Mas um prazo único para os dois fazerem uma coisa, sendo que primeiro é um, depois é outro, o prazo é quase que inteiramente tomado pelo primeiro, né, segundo o que se fala da lei de Murphy, né, o trabalho costuma se estender até tomar todo o prazo que foi dado para realizá-lo. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.